Bom, a gente está em Fortaleza, chegamos aqui na casa do Gandhi Piorsky, pesquisador de brincadeiras. A gente vai conversar com ele hoje aqui um pouquinho sobre brincar de casinha, que é um tema bastante íntimo e para ele está pesquisando isso já há um tempo, né, Gandhi? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa relação do brincar da casinha e os aprofundamentos dos materiais, e como isso acontece, como você tem observado. Sim. Né? Tem alguns percursos, né, nessa busca das crianças pelas substâncias, né, no brincar. E é importante, assim, quando a gente lida com elas e no trabalho, da relação dos meninos com a natureza ou com os objetos da brincadeira, porque cada busca dessa tem um sentido e uma repercussão de imagem para as crianças, né? Então, parece que eles próprios denotam níveis de gradação de relação com essas substâncias. Quando nas brincadeiras de casinha, num processo inicial, às vezes, da montagem das casinhas, eles vão em busca de materiais que, para erguer mesmo as paredes e telhados e portinhas e as entradas e divisórias dos quartos. Tem uma coisa de entrar na natureza ou buscar na casa ou no quarto o que está mais à mão para resolver aquela solução, né? E às vezes esses materiais eles trazem possibilidades de entendimento para a criança que vão desde a pele, né, a percepção da pele dela, até coisas, interioridades musculares e físicas, né? A gente pode ver, por exemplo, meninos que adoram cavar os buracos para montar a casinha, né? Tem muito mais interesse em carregar as pedras, em pregar placas de madeira nas paredes e usar martelo, né? Ou amarrar os lençóis, ou entender a divisória dos espaços, né? Então, quando os meninos começam a construir, eles começam a organizar um cosmos, né? Dentro desses espaços. E é mesmo uma regência de um cosmos, né? De uma organização. E a construção inicial é como se fosse assim, um primeiro alicerce ou uma grade desse cosmos, né? Para que daí surja uma alma dentro dele, né? Uma vida. Então eles começam a montar o espaço e começam a já imaginar a vida dentro daquele espaço, né? Já imaginar as primeiras imagens da criação das coisas, né? Do início do mundo, né? É interessante que o professor Marcos Ferreira, né? Ele tem um texto no livro dele que ele fala de que o Ogum, que é o senhor da forja, ele recebeu de Olorum a missão de dar continuidade à criação do mundo, né? E Olorum criou o mundo e criou alguns homens, né? E depois deu para Ogum a continuidade. E Ogum esculpiu estátuas de barro e colocou no forno, na forma humana, né? E começou a beberagem dele, se esqueceu do ponto da formação daquelas estátuas, né? Do cozimento daquilo. E quando ele acordou e foi colher e tirou do forno, elas estavam esbranquiçadas ainda. E Ogum ficou, pode-se dizer, até envergonhado com o erro dele, pegou aquela quantidade de homens criados mais esbranquiçados e levou para uma parte da terra, né? Que, quem sabe, pode ser a Europa, por exemplo, né? E aí, novamente, ele esculpiu novas estátuas e colocou no forno. E na beberagem esqueceu de novo e colheu antes do tempo. E saíram formas cores amareladas e homens mais amarelos e mais levou para uma outra parte do mundo, assim, né? Mais para o Oriente ali.
E aí da próxima vez ele esculpiu novamente e quando colheu, colheu no ponto e saíram homens pretos, né, que povoaram toda a mãe África, né. E aí Ogum completou a criação de Olorum, né. E quando os meninos, isso remete muito a uma ideia muito viva da brincadeira, que depois que essa montagem das casinhas está feita, né, a construção do espaço, da estrutura, a terra que Olorum criou, eles vão para a forma do humano, né, vão na busca desse... o menino assume o lugar de Ogum, né, assim, do demiurgo que vai criar a vida, né. E aí eles vão esculpir bonequinhos de barro, vão buscar sabugos de milho para fazer as bonecas, vão buscar pedras para fazer os bonecos, madeira para fazer as figuras humanas, ou trazem as bonecas de pano, ou como vocês coletaram no Xingu, por exemplo, pintam as bonecas que já existem de plástico e dão uma conotação do humano nos grafismos e na pintura, porque aquela é a dimensão do humano para eles, né? Dos corpos e da... né? Quando essas bonecas e esses bonecos surgem nesse ambiente que foi estruturado nessa grade que é a casinha do cosmos, né? Ali ganha toda uma vida aquela experiência da brincadeira, né? Ali se instaura o ser da brincadeira, né? Antes é muito uma experiência, a composição do espaço é uma experiência que ela está existindo para amparar o nascimento, o ser da brincadeira, que é o humano que nasce ali, né? E aí todo o ambiente começa a ganhar particularidades, né? Porque quando tem o humano dentro, tem o quarto, tem a redinha, tem o lugar da intimidade, vai ter o fogo e vai ter o lugar do cozimento e vai ter o lugar da partilha, e o fogo mais uma vez aí se instaura como um elemento de nascimento mesmo né, da cultura e do fazer dos materiais e do processamento, né, das substâncias e dos grãos para se alimentar, né? Então surge toda a valoração da brincadeira, né? Que é aí a ideia do servir, a ideia da partilha, a ideia do convívio social, né? Então a gente pode ver assim que tem desde o percurso da construção da casinha, a ideia demiúrgica da instauração do ser da brincadeira, a ideia da cultura e da partilha e do convívio social, tem níveis diferentes, de percursos diferentes de nascimento de imagens na criança, né? Esse primeiro momento traz as imagens os arquétipos da estrutura do ser, do mundo, né? A raiz do mundo, né? A fincar-se na terra, né? Cavar as estacas e enfiar, cavar os buracos e enfiar as estacas para que se estruture um cosmos, né? Ali são valores de enraizamento, de estruturação da criança naquele ambiente, né? São valores da confiança, né, que aquele ambiente pode trazer e dar para a criança, né? O que ele permite que a criança faça e a liberdade que ela tem para fazer, na hora da construção da casinha, esses valores são alimentados e potencializados com muito mais vigor, né? Porque ali é onde a criança está se enraizando, fincando, né? Usando a força muscular dela, usando o desejo dela, né? Carregando pedra, suando, né? Então ali são momentos bem importantes desse enraizamento, né? Mas... Quando só continuar Não, aqui, por favor. quando elas instauram o ser e elas criam o humano, a valoração entra num outro campo de experiência, né? Porque aí o menino sai, não precisa mais tanto daquela ideia de confiança e de enraizamento, né? Ele já se instaurou naquele ambiente e naquele lugar, né? E instaurou-se consigo mesmo, né? Num primeiro momento, né? Quando ele desenha o humano, ele vai partir para uma experiência muito mais ampla, né? Que é o próprio devir dele, né? É o próprio encontro dele com o semelhante, né? Ou começam a nascer os valores da alteridade aí, né? Começa a surgir o outro, né?
E às vezes muito rico numa brincadeira é o menino livremente construir um boneco de barro, mas pelo desejo dele, mas às vezes mais amplo é esse senso de liberdade, é ele construir bonecas pintadas com o grafismo dos chicrins, por exemplo. Porque aí ele vai estar criando o humano já dentro de um senso de alteridade muito mais amplo, né? De inter-relação cultural, que é uma experiência que pode surgir nessas brincadeiras de casinha, né? Então vamos construir hoje bonecas de sabugo de milho? Então, mas os meninos, sei lá, de uma grande cidade não tem experiência em construção de bonecas de sabugo de milho, né? As bonecas da casinha hoje vão ser de sabugo de milho, por exemplo, né? É uma intervenção muito direta na brincadeira, né? Mas é uma intervenção que amplia campos de imagem, né? Porque ele vai estar em diálogo com experiências do humano que não são deles, né? Mas uma menina que nasceu numa lavoura de milho, ela tem essa experiência do humano, né? O humano vem pelo trabalho dos pais, né? Então nasce a bonequinha de sabugo de milho, daquela experiência do trabalho dos pais, né? Então trazer esses elementos de outras dimensões de experiência para a brincadeira de casinha dos meninos de uma região que não tem contato com isso, amplia esses valores de alteridade, assim, né? De criação do que é o humano, né? Não sei se estou sendo claro aí nessa, né? E o quarto ponto é que o humano precisa estar no mundo social. O humano precisa se instruir, né? Como é que esse devir se instrui, né? Depois da identificação dos bonecos, né? Se instrui pela relação que se instaura com o fogo, né? Com todos os mitos ameríndios, por exemplo, do fogo, né? Que vão trazer toda essa coisa de um início das relações sociais, né? O roubo do fogo, né? Trazer o fogo para o centro da vida, né? Porque ali aquilo é o espírito, né? Já que o humano foi identificado, o espírito que se instaura ali é o da coletividade, né? É o da partilha, fazer o alimento, né? É dividir quem vai fazer as tarefas de cozinhar, né? É ir buscar as folhinhas ali para serem maceradas e serem, né, cozidas ali, ou então trazer arroz e alimentos vivos e feijão e seja lá o que for, né? E cozinhar. Então, o grande interesse na brincadeira de casinha, o central interesse é o fogo. É o espírito que nasce ali dentro daquele cosmos, né? Tem um percurso para que o cosmos seja, né, humano, né? E aí é que eu vi muito isso andando por aí, encontrando nas meninas, principalmente, a grande alegria de marcar um dia para fazer comidinha, né? E eu poder fotografar e filmar, porque o principal momento era estar pronto e vamos servir, vamos festejar, né? Não sei se o principal, né? Porque não existe muito isso na brincadeira, assim, né? O que é o principal momento Mas ali existe um espírito de alegria em servir, né? Em saborear a comida e saber que fez no ponto certo e que ficou saborosa e gostosa. Né? Então, os valores da partilha são o eixo, assim, né? Que regem toda a vida da casinha. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, se a gente puder caracterizar como etapas e ciclos, assim. Né? Mas claro que isso às vezes vem pelo inverso, né? Os meninos começam a cozinhar e começam a gostar daquilo e erguem uma casinha em volta e vão atrás das bonecas e armam as redes ou fazem as caminhas. Né? Às vezes vem por um outro percurso, né? Claro. Porque o que toma conta da brincadeira é o interesse imagético, o imaginal, né? O imaginário, né? Né? O que se aposta da criança, às vezes o interesse primeiro é na partilha, não é num percurso. A gente está construindo um percurso como uma didática, assim, né? De entendimento para que se crie aquilo que a gente falou ainda há pouco da pedagogia das imagens, né?